Olá pessoal, então agora nós vamos fazer uma aula que é uma aula muito importante, né? Uma aula que vai dar para a gente uma clareza melhor do funcionamento dos ecossistemas. Por que isso? Porque antes da gente começar a pensar em agricultura, a pensar num planejamento agrícola, nós temos que primeiro ter uma compreensão do funcionamento dos nossos ecossistemas naturais, ao qual nós estamos inseridos neles. Então é de muita importância que a gente primeiro tenha essa compreensão de como esse sistema funciona, da dinâmica dele, né, do funcionamento, do papel das espécies dentro do sistema, para que daí a gente tire elementos para a gente aplicar e planejar a nossa agricultura. Beleza, então vamos lá. Nós vamos fazer um exercício aqui que é o seguinte. Imaginem que nós vamos pegar uma área, vamos imaginar aí uma área de pasto, por exemplo. Vamos cercar uma área, né, vamos chutar aí uma área de mais ou menos 1 hectare para a gente poder fazer esse exercício. Vamos pegar essa área e vamos queimar, vamos botar fogo nessa área. Depois que essa área pegar fogo, como é que vocês acham que vai estar a situação do solo? Como é que vai estar a característica do meu solo? Então a gente vai fazer um diagnóstico da situação desse solo, para a partir daí a gente fazer um exercício de entender como é que o ecossistema vai lidar com aquilo, vai funcionar a partir desse ponto inicial que é um solo degradado, né? Então vamos lá. Bom, então como é que vai estar a situação dessa terra quando eu queimar? Em termos de água, vocês acham que vai estar um solo que retém mais água ou um solo mais seco? Consequentemente, um solo mais seco. Então, vou escrever isso aqui. Um solo mais seco. Correto? Em termos de estrutura física, vai estar um solo mais macio ou um solo mais duro, mais compactado? Quando a gente terminar de queimar, um solo mais duro, mais compactado. Em termos de vida, vocês acham que vai estar um solo que vai ter mais vida no solo, mais micro-organismos, minhocas, né? Ou vai estar um solo morto, como a gente acabou de queimar, vai estar um solo mais morto, né? Solo com menos vida. Em termos de matéria orgânica, como a gente acabou de queimar toda a matéria orgânica que tinha ali, né? No caso a gente está partindo de uma área que era um pasto degradado, a gente acabou de queimar aquela matéria orgânica. Então um solo com baixa quantidade de material orgânico. Vou colocar aqui MO, para vocês saberem que é matéria orgânica, certo? Em termos de acidez, né, que é um elemento muito importante, uma característica muito importante do solo. Vai estar um solo mais ácido ou um solo com um pH mais básico, mais neutro, que é o ideal para o desenvolvimento das plantas. Consequentemente, vai estar um solo mais ácido, né? Então, vou colocar aqui um solo mais ácido. Ok? E em termos de nutriente, disponibilidade de nutriente para as plantas. Como a gente acabou de queimar o solo, o carbono e o nitrogênio normalmente a gente perde volatilizando a partir da fumaça, eles vão embora. O que vai ficar é cinza. A cinza contém nutrientes? Contém. Só que os nutrientes da cinza eles são facilmente lavados pela água da chuva. Então quando vierem as primeiras chuvas, o solo está duro, compactado, aquela água vai escoar e vai levar a cinza embora. O que sobra de nutriente no solo, ele é retido no solo por causa do pH baixo. Quando o solo fica ácido, ele prende os nutrientes e não disponibilizam para as plantas, né? Então a gente vai ter um solo com baixa disponibilidade de nutrientes. Correto? Então é um solo com essa característica, esse solo é o nosso ponto de partida. Bom, então vamos fazer o seguinte exercício. Imaginem que a gente cercou essa área, pegou fogo, e nessa área nós não vamos intervir mais. Nós não vamos mais mexer. Não vamos deixar entrar gado, não vamos deixar animal. Vamos deixar com que o ecossistema trabalhe por si só nessa área. Então o que vai acontecer quando vierem as primeiras chuvas? Obviamente, quando chover, o solo vai estar exposto,
compactado, vai lavar, vai ter um pouco de erosão. Mas o que vai começar a acontecer ali a partir dos primeiros meses? Vão começar a aparecer, a crescer algumas espécies nesse lugar. Quais são as espécies? Aí que a gente tem que começar a analisar de forma profunda o que está acontecendo ali. Que espécies vão nascer primeiro nesse lugar? Se a gente tinha uma área que era pasto, então vamos dizer que é um pasto de capim, braquiária, né? Provavelmente o que vai nascer primeiro nesse lugar é o capim, a braquiária, né? Então a gente vai representar esse capim aqui. Nasceu o capim. Ah, Lucas, no pasto também nasce aça-peixe, nasce alecrim, mas eles vão nascer nessa condição, né? Então esse é que é o que a gente tem que avaliar. Nesse tipo de condição de solo, com essas características, a única espécie capaz de nascer nesse momento, né, com rapidez, com velocidade, que tolera essas condições de solo, são os capins. Nesse caso, como a gente tinha um capim de braquiária, que é uma espécie muito rústica, muito resistente, não é à toa que a braquiária tomou conta praticamente de 80% das pastagens do nosso país, o que vai nascer é a braquiária em primeiro lugar, porque ela tolera essa condição de solo aqui. Correto? Se eu não roçar, o que vai acontecer? Esse capim ele vai colonizar aquela área toda que nós acabamos de queimar, né? E com o tempo, o que vai começar a acontecer aqui? Né? O que acontece normalmente em pastagem quando a gente não roça? Né? Ou seja, começam a aparecer um conjunto de outras espécies, que normalmente são aquelas espécies que quem é dono de área com pasto, né, que tem manejo animal, são aquelas espécies que o pessoal roça todo ano no pasto. Por quê? Porque o objetivo de quem tem o pasto para pastoreio animal é manter o pasto, né? Então, quais são essas espécies? Quais espécies vão começar a aparecer aqui? Então, a gente começa a ter um outro grupo. Então, por exemplo, aqui na minha região, isso vai variar de região para região, de clima, de solo. Aqui na minha região, nasce muito o aça-peixe, que é muito característico. Né? Vou representar aqui um aça-peixezinho. Aça-peixe. Alecrim do campo. O capim rabo de burro também costuma aparecer. Juá. Representar aqui um juazinho. Canudo. A gente chama aqui de canudo de pito. Vou colocar aqui também um camboatá, que é uma espécie também que aparece muito aqui nesse sisteminha. Então aqui nós temos um time. Bom. Ok. Então o que a gente vai analisar? Qual é a diferença desse grupo de espécies para esse grupo aqui, para a área de capim? Quais são as principais diferenças? Primeira coisa que vocês podem ver, o porte da planta. Então aqui a gente já tem um grupo de espécies que tem uma altura maior, um porte maior, e um sistema radicular mais profundo, né? Então se a gente comparar, por exemplo, com a braquiária ela tem uma raiz de cerca de 40 centímetros de profundidade. Um aça-peixe ele já tem uma raiz que alcança aí 1,5 m, 2 metros de profundidade, dependendo da característica de solo. Né? Então, o trabalho que ele vai fazer é diferente do trabalho que a braquiária fez aqui. Bom, se a gente não roçar esse grupo de espécies aqui, o que vai acontecer com o capim? À medida que essas espécies forem dominando aquela área, elas vão sombreando e o capim naturalmente vai saindo do sistema, porque os capins eles não toleram sombreamento. Né? Então, à medida que vai sombreando, o capim vai desaparecer.
Mas esse capim ele vai desaparecer e vai se tornar o quê? Ele vai se tornar fonte de matéria orgânica, de material orgânico, matéria morta, que vai servir de alimento para o solo. Ou seja, ele vai enriquecer o solo desse sistema aqui. Então eu pergunto, qual foi o papel então do capim? O que aconteceu aqui? O capim, ele é uma espécie que a gente chama de um sistema de colonização, ele é uma colonizadora. Qual que é o papel dele? Colonizar áreas abertas que foram expostas o mais rápido possível, né? Ele faz um papel de cicatrização. Imagine você abrir uma ferida no braço e ficar tomando sol, né? O solo nosso sistema, ele funciona da mesma forma, ele tem os seus mecanismos de cicatrização. Então as colonizadoras são espécies que vêm para cicatrizar aquela ferida que nós abrimos na terra, que nós abrimos no solo. Então ele faz esse papel de cicatrização. Ele tem um sistema radicular muito potente, então ele vai fazer esse primeiro papel de descompactar essa primeira camada de solo. Descompactando, já começa a infiltrar um pouco mais de água, começa a reter mais água, ele causa um certo sombreamento, né? Ele já fornece matéria orgânica. Então ele vem primeiro para cicatrizar e criar condições, né, para que esse outro grupo de espécies possam nascer. Ou seja, por que elas não nasceram antes do capim? Porque não tinham condições para elas. Precisa de vir primeiro um grupo de plantas, as colonizadoras, que vão preparar o solo, preparar o terreno, o ambiente, para vir um grupo que tem um pouco mais de exigência, né? Então esse time aqui, esse grupo de espécies, ele é um pouco mais exigente que o capim. Apesar de ser rústico, é um pouco mais exigente que o capim. Se não passar por esse ciclo, não entra esse ciclo aqui. Outra diferença que a gente tem desse grupo aqui de espécies para o capim, né, é a diversidade de espécies. Então aqui a gente já passa a ter uma diversidade maior, né, de espécies em comparação com o primeiro sistema. E a composição do material, o material passa a ser um material um pouco mais lenhoso, né? Então se você imaginar, por exemplo, um tronco de um aça-peixe, de um canudo, você já passa a ter mais lenho dentro do sistema. Isso já traz uma composição de nutrientes, de matéria orgânica bem diferente à composição do capim, que é praticamente um conjunto de folhas, né? Tem menos lignina no sistema, então aqui a gente já passa a ter um pouco mais de lignina. Ok, então se a gente não roçar essa área, essas espécies vão dominar, o capim se retira, só que essas espécies também têm um ciclo rápido, né? Elas vão crescer, desenvolver, vão dar flor, fruto, sementear, e elas vão continuar o trabalho, melhorando a qualidade do solo, descompactando, né, permitindo uma infiltração maior de água, permitindo um microclima mais sombreado, mais úmido e dando condições para desenvolver um outro grupo de espécies, um grupo que é um pouco mais exigente, né, que precisa desse conjunto de espécies aqui para criar esse sistema para eles, né? Então aqui de baixo vão começar a nascer, ó, outras espécies, um outro grupo, né? Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem que esse grupo começa a nascer ainda debaixo desse sistema aqui. Que são quem? Vou dar um exemplo de algumas espécies que são muito características aqui da minha região também. A embaúba, né? Então eu vou desenhar aqui, representar aqui uma embaúba. Embaúba, o pau-jacaré, que é uma espécie muito comum aqui, representar aqui, angico vermelho, vou desenhar aqui também. Então aqui o angico.
IP, né, IP amarelo, enfim, tem um grupo de espécies que crescem nesse sistema aqui. Vou desenhar aqui. É um sistema normalmente que é bem característico o aparecimento de cipós, né? Tem muito cipó, uma mata, normalmente uma capoeira fechada. O pessoal chama de capoeira, né? Aqui na região o pessoal chama esse estágio de capoeira. Quando o pasto virou capoeira, que começa a aparecer dá um aspecto já de uma mata um pouco mais fechada, né? Então qual que era a diferença desse grupo para esse aqui? Novamente as mesmas diferenças, né? Altura de planta, sistema radicular mais profundo. Então aqui a gente já passa a ter espécies que tem um sistema radicular explorando aí uma profundidade de 15, 20 metros de profundidade de solo. Então já tem um sistema mais poderoso, né, que vai descompactar o solo numa camada mais profunda, consegue buscar água e nutrientes de um sistema, né, de uma profundidade maior, trazendo essa água e esses nutrientes, retornando isso para a superfície, né? E o que vai acontecer com esse grupo aqui? Ele também vai desaparecer, ele vai dar lugar a um conjunto de espécies mais exigentes, mais nobres do que eles. Quando eles se retirarem, eles também vão se tornar matéria orgânica, ou seja, eles vão contribuir com o enriquecimento da qualidade do solo. Então aqui eu já passo a ter um solo com uma qualidade de matéria orgânica maior. Lembrando que a composição dessa matéria orgânica, ela é diferente dessa matéria orgânica aqui, que praticamente era só capim. Então aqui eu já vou ter tronco de aça-peixe, tronco de canudo, dessas espécies desse grupo aqui. Eu já vou ter uma matéria orgânica com mais lignina. Para a digestão dessa matéria orgânica, já preciso de uma outra qualidade de vida para digerir esse material. Então, o que muda também? A qualidade da vida consolidada em cada estágio do sistema. Ou seja, a vida de micro-organismos que trabalhava aqui é diferente dessa que trabalhou aqui, como é diferente dessa qualidade de vida que vai estar trabalhando aqui. Aqui eu já vou ter um sistema com mais diversidade de vida, né? Mais fungo, mais insetos, ou animais, né? Vão aparecendo aqui mais pássaros, outros animais que são compatíveis com esse sistema aqui. Então aqui eu já tenho abrigo para os animais morarem, para fazer ninho, já tenho mais alimento, né? Mais fruto, mais semente. Então já cria um ambiente melhor para a qualidade de vida desses animais. Beleza. Terminando esse sistema aqui, na verdade terminando, eles vão fazer também um trabalho, né, de solo, de melhoria da qualidade do solo, e vão dar condições para crescer um outro conjunto de espécies, que vão começar a nascer aqui, ó. Vou usar aqui o verde. Então aqui vai começar a nascer outras espécies. Que são quem, por exemplo? Elas vão suceder esse grupo aqui. Quem, por exemplo? Quais espécies vão nascer aqui? Espécies mais nobres, mais exigentes, né? Em qualidade de solo, em matéria orgânica, em nutrientes. Quem, por exemplo? Aqui na minha região, né? Nasceria pau-brasil. Vou representar aqui também um pau-brasil, que já é desse tipo de sistema aqui. Ó, o sistema radicular já mais profundo, né? Então já são aves que vão alcançar aí 30, 40 metros de profundidade das raízes. As fruteiras, né, são desse sistema aqui. Então aqui a gente já pode pensar que já tem ambiente para crescer aí uma jaqueira, um abacateiro. Então vou só representar aqui uma jaca, café, cacau, jabuticaba. Quem mais? Cedro.
que já é desse sistema. Dependendo da região, nasce também o açaí, a juçara, a pupunha, né, que são desse sistema aqui. Ou seja, o sistema, a cada geração, ele vai melhorando. À medida que o solo melhora, que a qualidade do lugar melhora, a qualidade de vida também melhora, né? Então, à medida que o tempo passa, a gente vai tendo um ambiente cada vez melhor, com espécies cada vez mais exigentes, espécies mais nobres, né? No caso aqui de um mogno, de um açaí, de uma jaqueira, de uma castanheira, um jequitibá. Então, são espécies que vão ocupar esse sistema aqui, correto? Beleza, nós partimos aqui de um ambiente extremamente degradado. Então agora, como é que vai estar a qualidade do solo nesse sistema aqui? Em termos de água, vocês acham que vai estar um solo mais seco ou mais úmido? Então aqui a gente já vai ter um ambiente, uma terra muito mais úmida, né, que tem uma capacidade de retenção de água, de armazenamento de água e de produção de água muito maior do que eu tinha aqui. Então aqui eu já tenho um ambiente, um sistema que acumula água. Em termos de qualidade física da terra, a gente partiu de um solo duro, compactado. Aqui nós já vamos ter uma terra totalmente diferente, uma terra com características físicas muito melhores, um solo muito mais macio, né? Se você cavar, por exemplo, um solo dentro de floresta, vocês vão ver que é uma terra macia, né? Uma terra fácil de trabalhar. Em termos de vida, um solo com muito mais vida, né? Porque a qualidade de vida acumulada dentro de um sistema desse aqui é muito maior do que eu tinha aqui no início. Termo de matéria orgânica, um solo com muito mais matéria orgânica também acumulada, porque a gente está passando aqui por uma dinâmica de espécies que estão morrendo e disponibilizando material orgânico para o solo. Em termos de acidez, a gente vai passar a ter uma terra com um pH já próximo do neutro, um pH controlado. Por quê? Uma das ferramentas que o sistema tem para equilibrar a acidez do solo é a matéria orgânica, a digestão da matéria orgânica a partir de micro-organismos. Ela tem esse efeito, né, que a gente chama de efeito tampão, ou seja, é um efeito que controla a acidez do solo para que os nutrientes possam ser disponibilizados para as plantas. Então a gente vai ter um solo com um pH mais alto, mais próximo do neutro, mais básico, né? E em termos de nutriente, todos os nutrientes voltam a entrar no ciclo, voltam a ser disponibilizados para as plantas. Isso acontece sem a nossa intervenção, né? Sem a intervenção dos seres humanos. O sistema consegue partir de um ambiente degradado para um sistema extremamente rico e abundante sem a nossa intervenção. A esse processo natural, vou colocar aqui uma seta, nós chamamos de sucessão natural ou sucessão ecológica, sucessão vegetativa. Isso depende muito do autor, né, do material que vocês forem consultar. Eu chamo de sucessão natural. O que significa sucessão natural? É esse processo que acontece naturalmente nos ecossistemas em que um grupo de espécies sucede a outra, vai entrando em sequência da outra. À medida que o ambiente melhora, dá-se condições para virem um outro conjunto de espécies mais nobres, né? Então aqui a gente está passando por vários estágios. Nós partimos de um estágio de um ambiente degradado, onde nós tínhamos aqui um sistema que nós chamamos de colonização, né? Então a gente costuma classificar esse primeiro momento um sistema de colonização.
passando por um sistema que nós chamamos sistemas de acumulação, que podem ter várias etapas, vários estágios, em que o objetivo desses sistemas aqui, dessas espécies, é acumular matéria orgânica, acumular vida, acumular energia, né? Então, sistemas de acumulação, até chegar num sistema que nós chamamos de sistema, vou escrever aqui, clímax. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui só para não confundir muito. Sistema clímax, ou seja, o que é o sistema clímax? É quando o ambiente, o ecossistema, ele alcança o máximo de quantidade e qualidade de vida possível de ser acumulada para aquele local, para aquelas condições. Então aqui ele alcança o seu clímax, ele alcança o auge da qualidade de ambiente, qualidade de vida, de animais, de plantas que vão trabalhar dentro desse sistema aqui. Não significa que esse sistema estagna, né? Significa que ele alcança o máximo de qualidade de vida, mas é um sistema que ele continua, né, em processo de dinâmica, de regeneração. Tem sempre árvores velhas caindo, nascendo um sistema novo, porém com uma qualidade de vida e de solo muito melhor do que eu tinha aqui. Então vocês vejam quanto tempo, né, a própria natureza, o ecossistema natural, pode demorar para regenerar aquilo que nós criamos, né, o grau de degradação que nós criamos, de 400 a 500 anos. Né? Bom, isso pode acontecer, né? Então o sistema ele pode se retornar para um sistema clímax quando ele tem condição para isso. Né? Mas o que está acontecendo? Né? Vários estudos estão mostrando isso, que os ecossistemas eles foram tão degradados pela nossa ação antrópica, tão degradados, que por si só eles estão sem mecanismos para se regenerar e se retornar a sistemas clímax de novo. Como assim sem mecanismos? A gente já não tem mais as matrizes para doar semente, para doar material genético para uma área que está em regeneração, já não tem mais as espécies que fazem a polinização, não tem as espécies que fazem a dispersão de sementes, a quebra de dormência, o plantio, o manejo. Então o ecossistema por si só está ficando sem ferramentas, né, para se passar de um sistema de acumulação para um sistema clímax. Então quando a gente analisa grande parte aí das reservas florestais que nós temos no Brasil, nós vamos ver que essas reservas, a vegetação dessas reservas estão patinando. O sistema fica ali numa fase de acumulação, onde morre espécie de um sistema de acumulação, volta de novo a nascer espécies daquele mesmo sistema, porque ele não tem mecanismo para dar esse salto de qualidade e quantidade de vida. Aí é que entra o papel do ser humano. Né? Se o ser humano parar de trabalhar contra o sentido da vida, se a gente compreender o funcionamento do ecossistema, os mecanismos que funcionam os ecossistemas e passar a trabalhar a favor do sentido da vida, nós podemos sim ajudar os ecossistemas a se tornarem novamente sistemas clímax a partir das nossas ferramentas, né? Agindo como um ser potencializador desses sistemas. Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso aqui foi uma introdução a esse sistema. Estudem, isso aqui é um assunto muito importante. A compreensão da dinâmica dos ecossistemas naturais, isso é muito importante. Vale a pena pesquisar mais literatura, se aprofundar nesse assunto, porque esse entendimento é a base para todo o resto do conteúdo que nós vamos trabalhar durante o curso. Conteúdo de planejamento, de implantação dos sistemas. Nós temos que ter essa compreensão dos ecossistemas naturais.